Os clipes musicais sempre foram um grande complemento do trabalho do artista, mas durante muito tempo, clipes musicais eram simplesmente um vídeo com o artista cantando ou apenas uma apresentação no Fantástico. Durante muito tempo não se houve, pelo menos aqui no Brasil, uma grande preocupação de fazer uma montagem cinematográfica, uma peça que tivesse uma narrativa interna, uma coisa um pouco mais elaborada, mas depois de algum tempo a gente teve alguns clipes que foram maravilhosos e fizeram história aqui no Brasil. E é desses clipes que a gente vai falar, clipes bem elaborados, clipes maravilhosos, fizeram parte do nosso cancioneiro nacional. E é claro que no exterior você tem uma cultura audiovisual um pouco mais densa, tem muito mais gente pra trabalhar nos clipes assim. E aqui no Brasil, eu acho que muito recentemente é que a gente tem mais preocupação com o audiovisual das músicas, ou seja, com os clipes um pouco mais elaborados. A gente vai trazer alguns deles, mas você já pode deixar na descrição alguns outros, na descrição não, nos comentários, alguns outros pra gente também trazer aqui. Olá, amantes da música brasileira, embarque com a gente para falar um pouco mais dos clipes do Brasil, os grandes videoclipes que a gente vai mostrar para vocês, esse que é um complemento maravilhoso do trabalho desses artistas incríveis. Mas tudo isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar para vocês agora. A música Boca de Lobo foi um dos grandes singles aí do nosso querido Criolo, mas essa música impressionou não só pelo seu trabalho de letra, assim, que sempre tem aquela letra social, pesada, cheia de reflexões que o Criolo costuma trazer, que o rap costuma trazer, mas dessa vez ele trouxe uma peça cinematográfica pra parada. A gente que tá acostumado com filmes de ação, filmes completamente cheios de efeitos especiais, a gente consegue ver um VFX na trave ali, uma coisa ou outra, mas é impressionante o nível de produção do trabalho, né? Não tem como negar. Aqueles bichos saindo do bueiro ali, aqueles ratos gigantes, aquela coisa que dá agonia. É um clipe que traz um clima muito pesado e que conversa muito com a letra. E isso é coisa que eu vou trazer aqui, tá? Muitos dos clipes não falam exatamente o que a letra tá falando. Existe uma espécie de roteiro paralelo ali acontecendo e aqui é um desses casos. A sensação de urgência da música é passada por aquele clipe que é completamente marcante, completamente incrível e que, cara, parece uma destruição em massa, que deixa tudo na letra um pouco mais denso e mostra também o outro lado, né? Os ricos, poderosos vencendo ali, pacotes de Seven Boys. A letra da música tá muito bem representada por essas imagens. E às vezes a imagem que você quer passar nem é uma imagem de tanto caos assim. Por exemplo, Marisa Monte na canção Amor, I Love You. Cara, essa canção é espetacular. Até porque o trabalho de narrativa aqui é muito bom. Ela cria uma coisa meio antiga, né? Ou seja, com dois velhinhos ali lembrando de momentos do passado deles. Então eles colocam uma coisa meio, sabe, Dom Casmurro, uma coisa meio machadiana. Tem até um trecho do Essa de Queiroz, que é narrado pelo Arnaldo Antunes, um trecho de Primo Basílio. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. E o clipe é todo nesse lance Primo Basílio, né? Tem ali a Marisa Monte velhinha lembrando do passado dela, com ali um triângulo amoroso, ela com o par romântico dela e um cara que ela provavelmente gostava. Uma safadez oculta! E ela lembrando daquele cara que ela teve um caso. E é muito legal porque tem um spoiler muito bom nesse clipe aí, porque no final ela assume que aquilo é só lembrança, que não aconteceu, aquele caso amoroso ficou no passado e que hoje ela tá ali no presente com outra pessoa, com a pessoa que ela escolheu, com a pessoa que ela ficou e tudo bem. Quando ela sai, ele também tá olhando pra uma pessoa do passado que ele poderia ter ficado. Cara, é sensacional. Mostram essas coisas da vida, né? A vida acontece pra muitas pessoas e ela às vezes chega em roteiros diferentes e, enfim, você aceita isso, é lindo, mas também não tem que se desvanecer da sua memória. Tem uma mensagem muito legal. O trecho do Primo Basílio que o Arnaldo Antunes cita ali é muito bom. E por falar em Arnaldo Antunes, ele é um cara que capricha em videoclipes, né? Ele gosta do audiovisual, né? Ele gosta desse lance visual. Sempre teve um trabalho, até no poema dele, um trabalho concreto, em que traz o visual pro poema, aquela coisa toda. Aí, aqui o Arnaldo Antunes, ele trouxe um clipe muito legal chamado Longe. A música Longe tem um clipe espetacular que você tem efeitos práticos misturado com coisas de computador, muito incrível, cara. Aquela coisa meio teatral, tudo se desmontando. Passarinho feito com a luva, com duas mãos, trazendo uma cartinha, tirando ali as letras, voando ali com coisa do carro. Você vê efeitos práticos, pessoas tirando coisas do cenário. Aquela coisa absolutamente maravilhosa. É um clipe conceitual e que você consegue ver as camadas do que tá acontecendo, né? Muito bom esse clipe do Arnaldo Antunes. Eu lembro que na época eu fiquei impressionado. Durante muito tempo eu não vi um clipe com tanta inventividade, com tanta
criatividade, como é muito comum no caso dos clipes do Arnaldo Antunes. E eu sei disso porque, cara, é muito difícil fazer clipe, tá, gente? Vocês que trabalham com música independente, vocês sabem muito bem disso. Fazer videoclipe é uma coisa, assim, que dá um trabalho danado. Eu já tentei fazer alguns clipes com a Carla Cruz, a gente já fez em lugares distantes, né? Florestinhas. A gente fez um simples pra ela, chamado Shot do Enxotado, em que a gente fazia, era mais o conceito ali, sabe? Então ela fazia uma coisa meio humorística, meio chapliniana, e a gente resolve fácil, assim, essas coisas. A gente tenta resolver com soluções simples, com soluções fáceis. Até fiz um clipe do Nietzsche Explica, o meu reggae, em que eu tentei elaborar um pouquinho mais. Cara, tem a parte do chroma. Eu fiz um chroma que deu completamente errado, aí eu tive que na edição mudar a forma como eu ia fazer, colocar numa TV antiga pra que aparecesse vários Juscelinos ali, deputados e tudo. E como o chroma tava meio estranho, eu coloquei tudo numa TV ruim pra que tudo ficasse meio estranhozinho assim, virasse um conceito. Mas você vê, é o trabalho independente, né? O trabalho que foi o que deu pra fazer. A gente faz muito disso. Inclusive nesse clipe tem um lance muito legal, que é uma piada que eu coloco, que é aquele pastor, graças a Deus! Deputado pastor com arma, dizendo que a arma que é a solução de tudo e tal. É uma crítica, né? E aí ele, sem querer, dispara no carinha que tá fazendo ali a tradução em Libras. É sensacional, assim, eu gosto muito. Inclusive, meu amigo Pirula, o grande Pirula, ele adorou esse trecho, me mandou uma mensagem rindo horrores. Com uma arma, mata o cara das linguagens de sinais lá. Pô! Eu não tava esperando isso. Ah, caralho, mano, eu tô morrendo, é sério. Pirulinha, saudade de você. Leve o seu tempo pra melhorar aí, pra sarar, pra voltar pro nosso YouTube e nos agraciar com o seu conhecimento. Mas assim, saudade, e que maravilhoso ter o riso do Pirula naquele clipe. Mas criatividade mesmo você vai ver nos clipes do Terno, velho. A banda O Terno, eles capricham muito nos videoclipes dele. São videoclipes muito inventivos, né, que realmente são ideias fora da caixa. Eu lembro do Ai Ai Como Eu Me Iludo. Cara, quando eu vi aquele clipe, era um bonequinho que o cara comprava pra fazer as coisas pra ele. Só que o bonequinho era fissurado em mulheres, cara. A mulher que ele via ali, ele ficava apaixonado. Isso fazia com que ele não fizesse o trabalho direito. Atrapalhava até o cara que comprou ali, fez a aquisição desse bonequinho, né? Muito legal, assim. É aquela coisa, né? A música fala sobre um cara que se ilude, que tá falando, nossa, como eu me iludo, como eu viajo, como eu vacilei. E aí você percebe que o clipe não necessariamente segue essa linha, né? Ele cria um novo roteiro ali, cria um roteiro dentro ali e passa a música. Isso é uma coisa muito sensacional, assim, no trabalho ali do Terno. Agora, um dos clipes mais espetaculares, ou pelo menos que eu mais gostei, assim, eu amo esse tipo de trabalho, é o clipe de Não Espero Mais, que tem uma espécie de metalinguagem ali. E o clipe é como se fosse passando no YouTube mesmo, né? Fazendo ali algumas telinhas passando, ou travando, ou pop-ups, muitas piadas que muita gente vai entender de YouTube, né? Piadas espetaculares. Cara, como se eu colocasse aqui alguns efeitos de YouTube, algum efeito que você visse numa telinha assim, mas quem tá fazendo esse efeito sou eu. É basicamente como se eu estivesse falando e de repente entrasse uma propaganda. Imagine um dos discos mais importantes da história do Brasil transformado em livro. A alucinação de Belchior está revirado nessas páginas que contam a história do disco, analisa letra e música e examina os aspectos conceituais desta obra ímpar de Belchior. Apoie nosso Catarse e tire este livro do chão das ideias e traga para o delírio da realidade. E, cara, eu amo metalinguagens, né? Essa coisa do estou mostrando enquanto estou fazendo, né? Teve isso naquele clipe lá do Charlie Brown, né? Só por uma noite. O Paulo Miklos ali, ele é o grande diretor que tá dirigindo o clipe do Charlie Brown. Não sabe nem o nome dos integrantes. E é muito legal quando eles começam a trabalhar ali, quando eles começam a tocar a música, eles começam a pensar em outras coisas. Cada um pensa em uma coisa diferente. É muito legal você ver essa coisa do quando você faz algo de uma maneira tão automática que você fica pensando em outras coisas. E mais uma vez, né? A narrativa do clipe é uma, a narrativa da música é outra. As coisas não precisam converger, mas fica muito divertido. Eu acho que utilizar humor é uma coisa que eu gosto, né? Quando você utiliza o humor, deixa o clipe muito mais interessante. E uma categoria que vale a pena chamar a atenção é a animação, né? Primeiro que é muito difícil de fazer. Eu tentei fazer lá no clipe lá do Vocês que Acreditam no Talmito, mas eu queria fazer uma coisa tosquinha, né? Quando eu cheguei pro Marquinho, que editou, ele é o editor aqui do Musicalha, foi por muito tempo pelo menos, e ele editou esse clipe aqui do Vocês que Acreditam no Talmito. E ali o que acontece?
Eu queria que fosse uma coisa meio South Park, né? Bem cortezinho, bobo, eu andando de uma maneira bem, sabe, tosquinha. Ele até fez uma animação assim um pouquinho mais movimentada ali dentro do que deu, mas cara, deu muito trabalho. Nosso computador não era tão bom, e aí travava toda hora. Cara, muito difícil. Foram renderizações e mais renderizações, material e mais material. É um clipe pouco visto, tudo que eu faço de clipe é pouco visto, mas deu um trabalho danado e é muito legal porque esse clipe tem um monte de easter egg. É um clipe que eu falo muito da pandemia, de momentos que tinha na pandemia, e tem muito easter egg que pouca gente percebeu. Então é legal vocês irem lá, dar uma vasculhada e perceber se vocês encontram alguns easter eggs que tem. Agora isso faz eu puxar essa categoria, né? Animação, meus amigos, oh meu Deus, é muito difícil. O Frejá fez por algum tempo o personagemzinho dele ali, né? Que era um personagem em computação gráfica. E é aquela coisa, né? Computação gráfica, você vê com o tempo se é bom, né? Porque às vezes você lembra da coisa maravilhosamente bem, como faz muito tempo, você lembra que aquele era lindo, quando você vai ver hoje, já não tá tão bom assim. Mas aí eu fui dar uma olhada lá e eu achei que tá digno. Ainda dá pra assistir, é super legal, gosto muito dos formatos dos prédios e muita gente lembra da música Segredos, que tinha ali um enredo muito bonitinho, né? Adorava esse clipe, passava na MTV, eu via sempre que passava. Cara, é muito bonitinho porque ele tá sempre tentando pegar ali a lua, né? O amor que ele tenta ali é a lua. E ele tenta alguns planos, diversas vezes assim, faz aquela coisa meio Papaléguas e Coiote, sabe? Aquela coisa cartunesca. O plano dele chegar à lua sempre falha de alguma forma. Quando ele consegue, ele vai pra outro lugar, o Sol, sei lá, algum outro planeta. E aí ele fica sozinho de novo e dessa vez ele fica tentando a Terra, né? Ele fica, o novo amor dele é a Terra, percebe? Tem uma narrativa muito interessante, tem um roteiro muito interessante e tá em animação. A animação costuma deixar a gente mais emocionado assim. Lembra da Peach, né? A Peach fez um clipe espetacular que é o Na Sua Estante, aquele personagem inspirado lá no Homem de Lata, porque ele tinha um coraçãozinho que era um colar aqui naquele coraçãozinho. O pessoal faz coração assim, né? O pessoal faz coração assim, né? Eu não entendi o que ele falou. Já viu esse coração novo? Coração da geração nova, né? E já viu também esse coração assim? Esse não tem, porque esse é o like que você vai deixar nesse vídeo, né? Esse foi um dos piores links de like que eu fiz. Mas enfim, deixa o like por esse link horroroso, né? Pra dar uma solidariedade aí ao criador de conteúdo. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho para as notificações. Considere ser membro e ir pro nosso Catarse também. Ajuda a gente muito por lá. E as pessoas que estão no grupo, o nosso grupo seletivo lá, recebem os vídeos antes. Já viram os vídeos antes. Já sabe de tudo. Então, por favor, se inscrever no canal ajuda a gente muito. E esse clipe também tem uma narrativa muito interessante, não é? Assim como o bonequinho lá do terno, o personagem da Peach, ele também se apaixona, ele fica apaixonado. Aí tem uma narrativa de que ele manda flores pra essa pessoa gosta das flores, mas pensa que quem mandou foi outra pessoa. E é muito bonito o final, não é? Porque ele... Existe spoiler de clipe, mas ele vira ali uma sucata, né? Ele é amassado, ele vira uma bicicleta, ele passa a servir de uma maneira mais prática, né? Tem uma mensagem bem séria, né? Essa música. Ele passa a servir de uma maneira mais prática e deixa o coraçãozinho dele ali à venda em outro lugar, vai ser pego por outra pessoa. Muito legal, assim, a narrativa desse clipe da Peach. Agora, e quando você é um artista independente? Quando você tenta fazer essas coisas, mas você não tem tantos recursos como um artista grande. Cara, o Rodrigo Eba é alguém que eu tinha que trazer pra esse vídeo, porque os videoclipes dele são tão legais, são tão espetaculares, que ele vale a pena menção, vale a pena inclusive você ir lá nos videoclipes dele e deixar ali um comentário falando que gostou, porque não tem como você não gostar. Tem um clipe com o nosso queridíssimo T. Greguol, né? Eles fizeram um projeto juntos, e esse clipe é muito legal, o clipe da música chamada Teimoso, e eles fazem ali vários truques de câmera, uma coisa meio cinema antigo, aquela coisa do Viagem à Lua, sabe? Vários efeitos práticos antigos do cinema, lá no começo do cinema, no começo do século passado, muito legal assim, e tem uma narrativa muito bonita também. As narrativas internas que o Eba faz são espetaculares, assim como a canção Quem Você É. Cara, aqui tem um trabalho espetacular. Primeiro que ele também trabalha com metalinguagem, assim como o nosso querido banda O Terno, ele trabalha com uma metalinguagem linda aqui, mostrando o diretor de arte, o diretor daquele clipe, a pessoa que fez o stop motion, né? É uma espécie de documentário falso de stop motion. Então ele faz o bonequinho dele mesmo, ele é o diretor, aí ele mostra o storyboard, o que faz o storyboard, o costureiro, o diretor de arte, toda aquela pessoa que faz tudo aquilo bonitinho, aquela equipe que faz aquele clipe, aquela equipe que faz aquele clipe, aquela equipe que faz aquele clipe. E é muito engraçado porque também tem essa coisa do artista independente. Então o diretor é ele, o designer é ele, o costureiro é ele, quem faz o bonequinho é ele, quem faz a animação gráfica é ele, é tudo ele, tudo eu.
tudo eu. E de fato foi tudo ele, né? Um clipe que demorou muito, tem uma narrativa interna muito forte, muito espetacular. Rodrigo Eba é um caso à parte, gente. Ele é animador, ele trabalha com isso, ele trabalha com audiovisual. Então sempre que ele faz as músicas dele, tem um trabalho audiovisual muito bem pensado, muito bonito. Por isso que vale muito a pena vocês irem lá e ver. De todos esses que eu falei aqui, vale muito a pena você ir lá porque é um artista independente. A gente mostra o nosso respeito ao trabalho do artista independente. É lindo, não é? E tem um clipe lindíssimo também chamado Ben, do Rubel. Cara, esse clipe é maravilhoso. É um dos clipes de uns roteiros mais lindos que eu já vi. Primeiro, a convergência da canção, a canção que ele tá tocando ali, combina muito com o que você tá vendo na tela. É aquela coisa, não é que seja exatamente o que a canção tá falando, mas é, de certa maneira. Porque ele tá falando de um menino, de uma criança, do Ben. E no clipe ali, ele faz uma estética de videogame antigo, dos anos 90. E é muito legal, aquele videogame 2D, tipo Super Mario ou Sonic. E é muito, muito, muito legal, porque as fases que eles criam ali, que o roteiro vai criando, são as fases da criança, ou seja, ela passa ali pelo aniversário dela, ela passa a ver fantasmas de noite, ela encontra um grande amor, e em um momento mais difícil da vida, que a gente vai passar por diversos momentos difíceis, são essas lembranças que ajudam a gente a passar disso, né? Tem uma mensagem lindíssima, dentro de uma estética espetacular, não é? Ou seja, aqui é tudo muito bem executado, além da convergência, né, da coesão entre música e imagens, você tem também ali o roteiro muito bem realizado e a sensibilidade no talo, né? E é muito lindo porque no final, você fica no final do clipe pra ver a equipe que trabalhou nesse clipe, porque o que acontece? Eles colocam também ali nas animações de videogame os créditos, ou seja, você fica sabendo quem fez a canção ali, porque a gente nunca para pra ver os créditos, né? O crédito sobe depois, nem filme, nem nada, você deixa pra lá. Agora, quando tem uma animação divertidíssima, você para pra ver quem fez. Tudo nesse clipe é espetacular, desde conceito, desde convergência, tudo. É um clipe lindíssimo. Vou deixar aqui alguns clipes pra vocês verem, tá bom? Principalmente do Rodrigo Eba, pra vocês verem lá que é um clipe muito legal. Agora, se você quiser ver outro vídeo aqui do canal, cara, você pode ver o nosso vídeo falando sobre os acontecimentos da TV, não é? Ou seja, gafes da TV, momentos muito legais. Você vai se divertir muito mais por aqui no nosso canal, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.